Olá, meus irmãos, é sempre uma alegria estarmos aqui novamente reunidos nesse encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar. E antes de nós começarmos a nossa conversa, eu gostaria de convidar os irmãos a nos unirmos em pensamento e orarmos a Deus, agradecendo pela essa oportunidade de estarmos reunidos para estudar um pouquinho mais do Evangelho do Mestre Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita, que vem nos trazer as verdades de nosso Pai, nos ensinando a viver nesse mundo ainda de provas e expiações, para que possamos evoluir. Assim, Pai amado, agradecidos e confiantes, nós pedimos a Tua permissão para que possamos iniciar o estudo dessa noite. Que assim seja. Irmãos, o estudo de hoje é do Livro dos Espíritos. E nós estamos no primeiro livro, na primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias. Mas nós já estamos no capítulo 2. E hoje nos cabe conversar com vocês a respeito das perguntas 17 a 20, que trata dos elementos gerais do universo. Então vai fazer algumas perguntas aos espíritos benfeitores da humanidade a respeito do conhecimento dos do princípio das coisas. Ou seja, Kardec vai indagar os espíritos sobre a origem de tudo, como tudo começou, o universo, os planetas, nós. E na pergunta 17, Kardec quis saber: pode o homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos responderam: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. É uma pergunta simples, com uma resposta simples, mas que nós temos que fazer algumas observações. Porque vejam, Kardec pergunta se nós, encarnados, homens, podemos conhecer o princípio de tudo, como tudo começou, a criação. E os espíritos dizem que não, que o nosso Pai não nos permite que tudo seja revelado, mas aqui na Terra. Então isso já dá um indício de que conforme a nossa evolução for acontecendo e nós passarmos para um outro mundo de regeneração, possamos conhecer um pouco mais. E continua então a perguntar Kardec: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Vejam como Kardec vai paulatinamente fazendo as perguntas para os espíritos. Bom, se nesse momento nós não temos condições de conhecer, mas será que um dia isso que para nós é mistério vai ser revelado? Nós conseguiremos decifrar esse mistério? E os espíritos dizem: o véu se ergue na medida em que o homem se depura, em que o homem se purifica. Ele vai trabalhando o seu aperfeiçoamento. E é por isso que nós estamos aqui na Terra encarnados, justamente para exercitar o que nós estamos aprendendo, o que Jesus já nos ensinou, para que nós possamos ir aos poucos nos depurando e aos poucos nos tornando puros. Mas para a compreensão de certas coisas, o homem necessita de faculdades que ainda não possui. Ou seja, nós ainda não temos condições de aprender, porque nós não temos nem faculdades necessárias. Jesus, quando esteve entre nós, também não nos disse tudo. Por quê? Porque não tínhamos condições de aprender. Nós não tínhamos ainda condições intelectuais e morais. Hoje,
Nós já temos muitas condições intelectuais, né? A ciência e a tecnologia têm, assim, crescido muito, avançado muito, mas na moral ainda não. Então é por isso que ainda não conseguimos desenvolver essas faculdades. Pergunta 19, Kardec indaga: o homem poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ou seja, a ciência vai nos mostrar, vai nos revelar alguns dos segredos da natureza, e quanta coisa a ciência tem nos revelado, não é mesmo? Até na época de Kardec não se falava em átomo. E hoje nós falamos numa partícula ainda menor do que o átomo, menor do que as 3 partículas que formam o átomo. Isso tudo com não é o apego, não, mas com aquela coisa, aquela vontade que muitas pessoas vêm, se tornam cientistas, pesquisadores, porque eles querem descobrir as coisas, não é? Thomas Edison, lá no século XIX, que foi um século rico em ciência, veio nos mostrar a lâmpada, através da existência da eletricidade, né? Pasteur veio falar para nós, através das suas observações, que havia seres vivos no ar que causavam doença na carne, que apodreciam a carne. Então vejam, meus irmãos, como a ciência tem nos revelado os segredos da natureza. Mas os espíritos respondem assim: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas o homem não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, Deus permite dar inteligência para o homem, que se desenvolve cada vez mais, para que o homem descubra as coisas. Mas o homem não vai além daquilo que ele pode. Deus, assim, não permite. Por quê? Porque, para não nos deslumbrar, porque muita luz ofusca os olhos. Então, se nós não temos condições de receber essa luz intensa, Deus não permite que a gente não receba, para não nos ofuscar, para não trazer prejuízo para nós. Continuam os espíritos. A ciência é uma ferramenta valiosa para a busca da verdade. Seu papel é oferecer meios para que a humanidade gradualmente chegue a compreender o universo em que vive. Então chegaremos, sim, a compreender o universo em que vivemos. Chegaremos até a compreender melhor Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, que é eterno. Só isso já é difícil para a gente compreender, porque nós estamos muito materializados ainda. Imaginar um ser que não tem começo, não tem fim, isso é difícil para nós. Mas um dia nós chegaremos lá. Jesus já está nessa condição. Espírito puro, que ele conhece as coisas. Jesus não fez milagres, Jesus não derrogou as leis físicas da natureza do Pai. Não. Jesus tinha o conhecimento das coisas, dos fluidos. E ele usava a sua vontade de uma forma melhor, usava os fluidos com todo o seu conhecimento. Por isso que ele fez tantas coisas que para nós pareciam fantásticas. Kardec, depois dessa resposta dos espíritos, ele faz algumas observações. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Quanto mais a gente descobre as coisas, mais a gente vê a grandeza do Pai, a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu poder. Eu costumo dizer, na minha santa ignorância,
que Deus é um ser muito inteligente, né? A inteligência suprema, como nos ensinam os benfeitores espirituais, mas um sujeito de muito bom gosto, né? Basta a gente olhar a natureza, desde o microcosmo, lá aqueles seres microscópicos, até o universo, com os corpos celestes. Basta que a gente admire o céu, à noite principalmente, para a gente ver a grandeza do Pai, né? E quanto mais a gente descobre, mais a gente tem que ter esta certeza do seu poder e da sua sabedoria. E eu coloquei aqui, para nos exemplificar, uma palavra, uma frase de Albert Einstein, um grande cientista, descobriu e conseguiu escrever uma equação sobre a relatividade, né? Em que ele coloca, relacionando energia com massa. E ele dizia assim: sustento que o sentimento religioso cósmico, ou seja, ele acredita que a nossa fé em Deus é a mais forte, a mais nobre motivação da pesquisa científica. Então ele vem exatamente com o seu pensamento reforçar esse pensamento de Kardec. E a última pergunta: pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Então, o que Kardec perguntou? Ele estava estudando o mundo espiritual, né? Os benfeitores espirituais estavam trazendo para nós o conhecimento da existência do mundo espiritual e da sua relação com o mundo material. Então, Kardec pergunta: pode ser que o homem receba comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que nos escapa aos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender, através da intuição, da inspiração, não é? E Kardec também aqui coloca uma observação sua. Minto, não é de Kardec, não. Essa observação que eu trouxe para vocês é Emmanuel, que nos traz no livro Religião dos Espíritos, através da psicografia de Chico Xavier. Sobre esse assunto, lá no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos diz: quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço, ou seja, renascem, reencarnam. A feição dos homens vulgares, afeição de nós, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. E eu trouxe para vocês o exemplo de um médico. Chamava-se Dr. Inácio Felipe Semmelweis. Acredito eu que se fale dessa forma. Um dos pioneiros da asepsia na medicina. Foram os primeiros a se preocuparem com a asepsia dos médicos, dos enfermeiros e todos aqueles que atendiam os doentes. E nos dizem assim os estudiosos desse irmão: com a determinação dos missionários que se sobrepõem às limitações do seu tempo, ou seja, é um homem que ele não ficou satisfeito com as limitações do tempo dele. Não, ele quer ir além. Ele procurava sem trégua a solução para um problema. Apoiado decisivamente pela espiritualidade, intuiu as respostas às suas indagações. E qual era a sua indagação? Ele tinha observado que no hospital onde ele trabalhava, as mulheres morriam momentos depois de seus bebês nascerem.
E ele começou a questionar por que acontecia isso, né? E ele observou muito, durante muito tempo, e ele começou a ver que os estudantes de medicina, muitos, ajudavam em vários partos do hospital onde eles estavam estudando e não lavavam as mãos. Muitas vezes, após assistirem aulas de anatomia. Então vejam, meus irmãos, aqueles estudantes mais adiantados que já estavam estudando na prática a medicina, iam ajudar a fazer os partos das mulheres, né? Mas muitos tinham acabado de sair de uma aula de anatomia, onde eles tinham manuseado peças anatômicas e iam, em seguida, colocar as suas mãos no corpo das mulheres, ajudando-as a dar à luz, sem luva, sem lavar a mão. E esse homem concluiu, Dr. Inácio Luiz, concluiu que era isso que levava à morte a essas mulheres. Então vejam, um irmão que renasceu na carne, já assim, com essa preocupação, foi estudar medicina e não se contentou em ser um bom médico. Ele quis fazer algo mais. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que possamos estar aqui na próxima semana para mais um encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar. Que assim seja. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer,
moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada.